Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do momento em que você vai assistir esse vídeo. Estava aqui fazendo uma leitura da Bíblia, um rápido devocional, e apareceu para mim uma passagem da Bíblia que é muito conhecida, muito recitada. Eu mesmo gosto muito, falo muito, recito muito esse versículo. E eu senti vontade de gravar um vídeo para compartilhar um pouquinho do que veio ao meu coração e que eu creio que é Deus falando comigo e talvez queira falar com você através do que eu vou dizer para você. Mas é tudo talvez. Eu tô falando do versículo, eu tô falando do Salmo 23 e dos dois primeiros versículos que dizem assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Algumas traduções falam, me leva para junto de águas tranquilas, mas que tem essa mesma conotação de paz, de tranquilidade, de descanso, de repouso, de ausência de guerra, talvez, né? De ausência de crise, de ausência de problema, ou repouso mesmo diante das guerras, um lugar de repouso mesmo diante das lutas, porque aqui a gente não está falando de um lugar físico, mas de um lugar espiritual. Então eu posso estar no meio de um monte de problemas, mas no meio desse monte de problemas, Deus me leva para junto de águas tranquilas, me leva para um ambiente de repouso, de descanso, em que a minha alma descansa. Mas eu queria começar refletindo sobre o comecinho que fala assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Não é. Talvez alguma coisa falte, nada vai faltar. E aí a gente pode pensar, mas está faltando algumas coisas, Deus. Está faltando, Patrícia, algumas coisas. E aí quando a gente fala, e eu falo por mim, que eu falo, Deus, está faltando isso. E aí quando eu começo a refletir um pouco mais, em alguns momentos eu chego à conclusão de que não está faltando o que eu preciso. Talvez esteja faltando o que eu desejo. E, em primeira instância, o compromisso de Deus, né, ao longo de toda a sua palavra, não é com o que a gente deseja. Apesar de que em muitos momentos ele fala que eu vou te dar aquilo que o seu coração deseja, né? Eu satisfarei os desejos do seu coração. Mas o principal compromisso com Deus não é com os desejos do nosso coração, é com a necessidade do nosso espírito, com a necessidade da nossa existência. Então, quando aqui ele fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu creio, né, que em muitos momentos da vida, esse nada me faltará não vai faltar. Talvez não esteja acontecendo com a abundância que você gostaria e talvez não esteja acontecendo com aquilo que você desejaria, mas aquilo que é necessário não vai faltar, né? E não vai faltar não quer dizer que vai sobrar, né? Que às vezes você pode falar assim, nossa, tô apertada, né? E aí eu tô trazendo pro lado financeiro da questão, porque a gente está falando aqui de suprimento, né? Nada vai faltar, mas não é só o lado financeiro. Aqui a gente pode estar falando de relacionamentos. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. No sentido também de que eu não vou ficar só, não vou ficar solitário, não vou ficar abandonado, né? Não vou ficar solitário mesmo. Então, Deus vai providenciar alguém para estar do seu lado, alguém para ser seu amigo, alguém da sua família para ser família, ou alguém do seu convívio para ser família. Então aqui Deus não especifica se ele está falando só do físico, do natural, do emocional, do espiritual. Ele está falando que nada vai faltar. Então não vai faltar um ouvido para você, não vai faltar comida no seu prato, não vai faltar para suas necessidades básicas, não necessariamente para aquilo que você deseja. E aí você fala, não, mas eu conheço uma pessoa que está faltando para ela, está faltando inclusive no básico.
E aí eu volto na primeira linha do versículo. O Senhor é meu pastor. Quem é o seu pastor? Porque essa é a promessa do Senhor. Qual Senhor, Patrícia? O Senhor que é Pai de Jesus. O Deus que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É desse Senhor que a gente está falando. Então essa promessa é para quem tem o Senhor como seu pastor. Quem tem sido o nosso pastor? Quem tem nos pastoreado? O pastor, né, na analogia do pastor das ovelhas, o pastor é aquele que é proprietário e é aquele que cuida. Quem é o proprietário da sua vida? Quem tem a escritura da sua vida? Quem é o seu Pai, o seu Deus, o Senhor da sua vida? Porque se o Senhor da sua vida é esse Deus aqui que a Bíblia está falando, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, esse Senhor e esse Deus, ele tem um compromisso com você, comigo, ele tem uma promessa. E qual é a promessa desse Senhor? Que nada me faltará. Então, se eu sou ovelha desse rebanho, e eu não estou falando aqui de pastor da sua igreja, não, ou da minha igreja. Estou falando do Senhor, do Pai de Jesus. Quando Ele é o nosso pastor, a promessa dele, o compromisso dele conosco é: nada me faltará. É isso que o rei Davi está falando aqui. Então, além de afirmar que nada vai me faltar, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Pastos verdejantes, e aqui a gente pode olhar para a realidade das ovelhas, pasto verdejante fala de suprimento, de alimento, de lugar para repousar, para deitar a cabeça em paz, né? Para acalmar o coração, para viver uma vida plena de alegria. Porque se você olhar para a ovelha, o que ela precisa? Ela precisa de segurança e pasto. Toda a vida dela se resume a isso: segurança, água e pasto. Quando você traz isso para a nossa vida, a gente pode atualizar isso. O que seria pastos verdejantes para a nossa vida? Também segurança, alimento, paz, ambientes de relações saudáveis, de relacionamentos saudáveis. Tudo aquilo que envolve uma vida plena, uma vida próspera, é disso aqui que está falando. Quando a gente traz isso para a realidade humana, pastos verdejantes é a forma como a gente pode chamar tudo aquilo que compõe uma vida próspera. Próspera no sentido material, próspera no sentido das relações, das emoções, da saúde. Então, o Senhor, que é o meu pastor, ele afirma que nada vai me faltar. E ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Então, a promessa do nosso Deus, do Senhor, que é Pai de Jesus Cristo, é essa: de uma vida que não haverá falta de nada. Em alguns momentos vai haver privações. O que são privações? A gente não tem na quantidade que a gente queria, a gente não tem na hora que a gente queria, a gente não pode ir lá, vou lá e vou comprar e vou fazer. Não, vou lá e vou viajar e vou fazer. Não. São momentos de abundância, que graças a Deus ele nos dá também, porque a palavra de Deus está cheia dessas promessas de abundância, né? Em que ele fala que ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Mas minimamente a promessa que ele tem aqui pra gente hoje, e às vezes a gente está vivendo esses momentos, né, em que a gente só tem o que a gente realmente precisa, a gente não tem o que a gente desejaria ter, isso por si só já é uma promessa maravilhosa, porque é uma promessa que nada vai nos destruir. A gente pode até passar por alguns perrengues, mas a promessa de Deus é que se você faz dele o seu pastor, ele vai cuidar de você. Se você faz do Pai de Jesus o seu pastor, o seu Deus, a promessa dele é essa aqui, para mim, para você e para qualquer um que acreditar. Qual é essa promessa? O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva para junto das águas. E aí, se hoje você está numa situação que você olha e fala assim: mas tal coisa está me faltando, eu estou sentindo falta. Então você tem que fazer algumas perguntas. Está faltando realmente ou só não está na quantidade que eu desejaria? Há realmente uma ausência do que eu gostaria ou eu só não estou tendo na quantidade e na intensidade que eu queria? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é: quem tem sido o meu pastor?
Porque para você reivindicar, você tem que reivindicar para o pastor certo. Quem tem sido o seu pastor? Quem tem sido o Deus da nossa vida? Quem tem sido o soberano da nossa vida? Porque essa promessa é para esse soberano. Existem vários outros deuses, mas o Deus que promete, que é o nosso pastor e que por isso nada vai nos faltar, é esse que está aqui na Bíblia, que é o Pai de Jesus. Amém? É isso então. Que o Senhor possa falar com você no dia de hoje, que você encontre um tempinho, pequeno que seja, não é a quantidade, mas é a qualidade e a intensidade desse tempo, para buscar em Deus a direção que você precisa. Que seja 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, não importa o tempo. Eu tenho certeza que a Bíblia fala que Deus não resiste a um coração contrito. Então, se o seu coração está contrito, está apertado, está angustiado, busca Deus, pede direção nele, pede orientação dele. E eu tenho certeza que ele vai falar com você, tá bom? Um bom dia, fica com Deus e até qualquer dia desse.